Seja bem-vindo em mais um Janela Educativa, o programa que aproxima você, comunidade, dos cursos e eventos promovidos e oferecidos pela Universidade Fevale. A Fevale está oferecendo um curso de extensão que se chama Engaje, voltado para todos aqueles profissionais de marketing, administração e também os gestores de empresas variadas, desde o terceiro setor até outra das mais variadas. Comigo está o ministrante do curso, Vinícius de Carvalho, que vai falar um pouco de todo esse curso, toda essa temática que nos chama a atenção. Principalmente, eu fico muito atenta a essas questões que envolvam o consumidor, é uma coisa que realmente me agrada e me chama a atenção. Sim. Vinícius, o que vai ser tratado nesse curso e por que a linha de apoio do Engaje é porque as pessoas adotam causas, marcas e empresas? Bom, a ideia do curso é exatamente isso, é trabalhar um pouco essa curiosidade que todo mundo tem e que atrai muito a ideia de por que as pessoas vão além do que às vezes o próprio marketing pede, né? Ou seja, não é só consumir. As pessoas às vezes vão além disso e passam a ter um engajamento. A gente vê muito isso ultimamente agora com o lançamento, vamos dizer, do novo iPhone. Aí tem gente que vira à noite, cinema passa semana, brigam para pegar o modelo. Empresas, as pessoas que vestem camisetas, aquela coisa de vestir a camisa em empresas que oferecem muito menos do que empresas que oferecem mais. Então as pessoas às vezes ficam curiosas de querer entender por que acontece essa mudança, por que eu passo a fazer mais do que realmente às vezes a marca me pede. Então o curso trabalha muito essa ideia de tentar compreender como funciona essa mecânica nas pessoas, de que forma isso se constrói na história e de que forma isso acontece nas pessoas. Quais são as fases, de que maneira as pessoas incorporam esse sentimento para poder a partir daí tomar uma atitude muito mais própria de querer se engajar e defender algo. A ideia de falar do porquê as pessoas vão defender, adotar uma causa, uma marca, é para mostrar que o engajamento ele é muito além do que muitas pessoas às vezes colocam. Engajamento tem a ver com empresas. Não, não é só com empresa. Engajamento tem a ver com marca, não é só marca. Tem a ver com uma causa, uma luta de classe, não é só isso. O engajamento é uma atitude normal do ser humano. O ser humano sempre se engajou em algo. Então o curso tenta trazer essa ideia de que é uma coisa anterior a muito e que tenta traduzir tudo de uma forma que as pessoas possam entender de forma bem prática como é que essa construção acontece, né? E Vinícius, depois de entender como isso funciona na prática, a ideia do curso é levar os profissionais a exercerem, a provocarem isso nos consumidores? A ideia é exatamente essa, ou seja, por isso que a gente constrói muito buscando o passado, para as pessoas perceberem que existe uma construção até filosófica dessa ideia do engajamento, para as pessoas perceberem que ele já é feito, como ele funciona atualmente e começa a instigar a pessoa a pensar na sua realidade, não só ela enquanto um profissional que atua numa empresa ou com um cliente, uma marca, mas ela também perceber como ela também está inserida nessa mecânica para ela começar a se tornar uma instigadora desse processo. Sempre que estiver na frente de um projeto, de alguma questão, ela parar para pensar se aquilo que ela está fazendo vai levar a engajamento ou não, né? Se vai passar dessa barreira e conseguir alcançar esse objetivo maior. Mas isso ainda é muito próprio do indivíduo, né? Com Cada certeza. Um reage de uma certa forma. O engajamento é uma questão muito individual, é que nem a motivação, né? É da pessoa. Há marcas que engajam determinadas pessoas que se permitem engajar. O engajamento tem muito a ver com uma barreira de confiança. Ou seja, quando eu percebo que aquela marca, aquela empresa, aquilo me transmite confiança, é que eu passo a me entregar no sentido de engajar, de defender aquilo. A maior expressão do engajamento é a defesa. É quando alguém defende algo e tu percebes que aquela defesa ela é muito sincera, né? E isso é uma das maiores características do engajamento, né? Diferente da fidelização. A fidelização, aí vem um marco muito interessante entre um e outro. Uma coisa é a fidelidade, ou seja, aquilo me dá favores, me dá algum ganho, me realiza como um produto, mas não vai no limite de eu defender aquilo, de eu transformar aquilo numa bandeira, numa causa ou numa coisa que faz parte da minha expressão, né? Então a fidelização muitas vezes, eu sou fiel a uma marca de celulares, porque eu tenho lá pontos somados, porque o sinal não falha. Isso é uma questão de fidelização. E a própria empresa me trata como um cliente fiel. Mas eu romper isso ao ponto de defender a marca, de dizer não, é a melhor, etc., vai num nível muito maior que nem às vezes precisa ter o processo de fidelização para eu poder romper essa barreira, né? Então é um pouco além disso, né? É mais que isso. É muito mais, na verdade é muito mais porque é muito natural, é muito do indivíduo, né? As marcas que têm isso, às vezes costuma dizer, a Apple, por exemplo, é um exemplo de inovação, né? Mas não só a inovação da Apple, existe um fator anterior a ela que é o processo de engajamento das pessoas com a Apple, né? A gente, nos anos 80, quem tinha um computador Apple, ele era quase que um desconectado do mundo, né?
Ele tinha que ter todo um processo para poder pegar um arquivo gerado num Apple para passar para um PC. Mas ele defendia aquele estado dele, porque ele acreditava naquilo. Quando a Apple migra para um modelo mais aberto, existe uma legião de pessoas que já estavam engajadas e adotavam aquilo. É um topo da pirâmide muito maior do que qualquer outra marca tem. Então isso é um fator também de tradução desse processo da Apple. Não é só a inovação, também tem esse processo. A inovação é que dá essa força para a pessoa continuar engajada. E tu faz essa correlação entre as marcas, traz isso para a realidade das pessoas? Não só marcas, né? Até não só marcas, mas também muito... Tu fala de empresas, por exemplo, muitas empresas, como eu te citei antes, que têm muitos e muitos benefícios, valores, salários, e não conseguem o mesmo nível de engajamento de uma empresa que tem menos que isso. Como é que isso pode acontecer? Porque na cabeça de qualquer pessoa diz, bom, o cara paga mais, o cara dá mais, logo ele é mais. Não sempre. Claro que o cara é fiel, mas ele não está no limite do engajamento. Então a gente traz exemplos de vivência que eu tive, que pessoas que trabalham conosco tiveram ao longo de anos e que de marcas, de empresas, de causas, terceiro setor, etc., para tentar sempre mostrar na prática como aquilo se mostra e como tem o sucesso ou o fracasso disso, entendeu? Vinícius, eu vi aqui no teu currículo que há mais de 12 anos tu trabalha essa temática em diversos países. Como é levar esse tema para outros países? É bem diferente. Na verdade, o engajamento, a palavra engajamento só funciona aqui, né? Fora daqui, se tu vai falar no idioma inglês, o engage já vai um lado meio até romântico, já não é tão... Em língua portuguesa, só no Brasil o engajamento funciona com essa questão de envolvimento. E fora daqui o engajamento é muito militar, eles não conseguem, quando fala engajamento, eles já pensam... Portugal, Angola, eles já pensam no engajamento militar. Mas fora isso, o curioso é que não interessa a cultura, as pessoas sempre praticam isso, a ideia de se engajar, se envolver. O que muda muito é o ritmo que isso acontece. Vamos dizer que o brasileiro é mais fácil de se engajar, mas também é mais volúvel. Ele acha que está engajado, mas não estava tanto. Já em outras praças, assim, outros mercados, muda de ideia é muito fácil. Rápido. O brasileiro é muito fácil para mudar de ideia. Não só em relação ao brasileiro, ele tem uma característica de mudança muito forte. Ele está sempre preparado para mudar. Então ele também tem um sentimento meio fácil para isso. Em outros lugares é mais difícil de engajar, mas também é muito mais perene esse sentimento. Países europeus, por exemplo, isso é muito forte. Entendeu? E é diferente porque muda a língua, muda a cultura, mas na prática o ser humano não muda tanto também. Isso aí, a essência é a mesma. Né? Comportamento, consumo, inteligência estratégica e criatividade, tudo isso esse curso vai trazer, então. Vai trazer isso porque ele vai trazer essa questão desse conteúdo de base e vai evoluindo nesse sentido, ou seja, de mostrar a teoria, trazer a prática, mostrar como funciona a questão das pessoas. A gente trabalha muito com a ideia de 4 partes, ou seja, tu tem que falar de pessoas, as pessoas têm que entender de pessoas para engajar. Tu tem que entender como as pessoas hoje em dia funcionam em redes, colaboração, para poder fazer com que essas pessoas funcionem nessa mecânica. Fala de inovação porque no mundo atual é talvez a grande demonstração de constante, de manutenção de relação, vai muito disso. E acaba muito falando também de projetos, de coisas que já aconteceram, como foram feitas, para mostrar como é feito. Porque também não adianta só ficar na teoria, tem que levar também para a prática, né? Então esse é o objetivo também muito grande do curso. E o público-alvo, então, todos os interessados em saber um pouco mais sobre esse universo. Na verdade, o público-alvo é bem amplo. Né? Na verdade, as pessoas não só que trabalham com comunicação social, pessoas que trabalham com marketing, administração, mas ele vai muito, como tu está dizendo, ele é muito amplo, porque se daqui a pouco, eu já dei cursos dentro de empresas para engenheiros, porque eram líderes de equipes, e o cara é engenheiro, ele é super técnico, muito capacitado, mas quando chegava na parte de engajar a mão de obra, e que eram mão de obras terceirizadas, ou seja, ele tinha que trazer o cara mesmo para perto dele, eles falhavam. Então a gente acabava falando dos caras sobre engajamento com engenheiros, então pode ser muito amplo. Esse curso, como ele traz muito a questão da teoria e muito do conceito de construção, ele é mais focado para pessoas que trabalham com comunicação social, estudantes, profissionais de marketing, gestão de pessoas, etc. Mas é mais nessa área técnica já de pessoas que vão liderar projetos com esse objetivo, né? Então esse seria mais o público-alvo mesmo. Então tá, o curso acontece em 2 sábados, dia 19 e 26 de outubro, Isso. das 8h30 da manhã até o 12h30 e de tarde da 1h30 até as 5h30. Então são 2 sábados inteiros aqui no Campus 2 da Universidade. A carga horária então fica em 16 horas e as inscrições então até o dia 17 de outubro, ainda dá tempo de fazer as inscrições. Se engajem Se engajar e fazer as inscrições. Você encontra o link para se inscrever no site fevale.br/cursos e eventos, assim como todo o planejamento do curso, a temática, o currículo também
do Vinícius, se você quiser dar uma olhada lá onde ele já trabalhou, qual profissional que ele é. Há mais de 12 anos falando sobre isso, né, trabalhando Vinícius? com isso aí, bastante tempo já. Bastante tempo. Muito engajado no processo. Tá certo, Vinícius. Muito obrigada, então, pela tua divulgação. Pelo espaço de vocês. Tá? E bom curso. Obrigado. Espero que sim, tenha bastante gente lá. Então se engajem vocês também. Obrigada pela companhia de todos em mais um Janela Educativa e a gente volta ao longo da programação.